A sombra dela é o que ele mais teme. E deseja, e se eu dissesse que há algo em certas mulheres que silencia até o homem mais dominante, algo que ele não consegue nomear, mas sente, como uma vertigem que o atrai e o apavora ao mesmo tempo. Não é o sorriso, nem o corpo, nem mesmo o olhar. É algo mais profundo. É a presença invisível da sombra, a parte dela que não se curva, não agrada, não explica. A parte que não pede licença para existir. Quando ela entra em um ambiente, algo se desloca no inconsciente coletivo. Há uma vibração densa, como se os instintos mais primitivos dele fossem convocados para um campo que não entende, mas reconhece. Ele se inquieta, ainda que sorria. Sabe, de algum modo, que está diante de uma mulher que não será moldada, nem redimida pelo desejo dele. Ela não precisa ser salva. E isso, para o ego masculino, é uma ameaça silenciosa. A sombra feminina é a energia não domesticada. É a fúria contida, o silêncio que guarda a sabedoria ancestral, o olhar que penetra as camadas do homem até tocar o que ele próprio esconde de si. Não é a mulher que busca aprovação. É a que conheceu sua dor, navegou suas profundezas e retornou com o ouro simbólico da individuação. E é justamente essa inteireza que desarma o controle, rompe as projeções e destrói a fantasia da mulher espelho. Ele sente desejo, sim, um desejo visceral. Mas esse desejo não é de possuir, é de compreender. Ele quer decifrá-la, mas quanto mais tenta, mais se perde. Porque a sombra não se entrega ao controle lógico. Ela é selvagem, instintiva, regida por arquétipos que desafiam a razão. Ela carrega a energia da deusa esquecida, do feminino que não se curva nem se justifica. E o que o homem teme nela é justamente o que o inconsciente dele mais anseia reencontrar. No fundo, há uma lembrança remota nele, um eco ancestral que reconhece naquela mulher o retorno à sua própria alma. Mas para tocá-la, ele teria que despir suas armaduras, abandonar as máscaras, e encarar o que há de mais sombrio em si. Sua insegurança, seu medo de não ser suficiente, sua dependência de validação externa. E isso, para muitos, é intolerável. A sombra dela é um espelho que não mente. E poucos homens suportam esse reflexo. Porque onde esperavam aplausos, encontram silêncio. Onde queriam domínio, encontram desafio. Onde buscavam segurança, descobrem abismo. E nesse abismo, que é dela, mas também dele, nasce a chance de algo maior, o encontro entre o masculino ferido e o feminino curado. Mas esse encontro não é gentil. Ele arranca a pele do ego. E só os que suportam essa dor são dignos de tocá-la de verdade. Porque ela não quer promessas. Não quer garantias. Ela quer verdade. Presença. Alguém que não fuja quando a intensidade transbordar. Alguém que não tema a força do seu silêncio nem o poder do seu não. E no fundo, ele sabe disso. Sabe que se aproximar dela é aceitar morrer para tudo que ele achava que era. Por isso, teme. Por isso, deseja. Porque é nela que ele intui a libertação que nunca teve coragem de buscar sozinho. Mas a maioria dos homens não está pronta para morrer. Não para o ego. Não para as projeções que construíram ao longo da vida como escudos frágeis contra o vazio. Então, ao se deparar com ela, com essa mulher que não implora, não dramatiza, não corre atrás, ele sente algo primal, o impulso de fugir. E ainda assim, ele fica. Porque algo mais profundo o mantém ali. Algo que ele não consegue explicar, mas que vibra em seu inconsciente como um chamado arquetípico, o convite ao encontro com sua própria sombra. Ela não precisa dizer muito. É no jeito como ela ocupa o espaço com dignidade silenciosa, no modo como não tenta preencher silêncios desconfortáveis, que ele se dá conta de que está diante de uma energia que não pode dominar. Ele já conheceu outras mulheres. Algumas gritaram para serem vistas, outras se moldaram ao que ele queria ouvir. Mas ela não se curva. E não é por orgulho, é por integridade. A mulher que integrou sua sombra não tem necessidade de ser aceita. Ela já se aceitou. Não busca confirmação externa porque encontrou, no próprio caos, a centelha de valor que não pode ser negociada. E isso é raro. É quase sagrado. Porque ela passou pela noite escura da alma e emergiu inteira. Ele sente isso. Mesmo que não compreenda intelectualmente, seu corpo sabe.
Sua alma reage. E é aí que o jogo vira. Porque, ao contrário do que muitos pensam, o poder dela não está em seduzir, está em ser. Ela não precisa de estratégias, não joga com escassez, não manipula com ausência. A ausência dela, quando ocorre, é genuína. Não é para punir, é para preservar. Porque ela sabe, onde não há reciprocidade, a presença se torna autoabandono. E ela já se perdeu o suficiente para nunca mais se perder por outro. Ele, ao perceber isso, se vê diante de uma escolha que não está no nível racional. Pode continuar vivendo relações onde é adorado por versões fragmentadas de mulheres que ainda buscam aprovação, ou pode ousar atravessar o espelho e confrontar sua própria fragilidade diante dela. Não dela, a mulher, mas dela, a energia. A sombra feminina que exige presença total e não tolera superficialidade. A mente dele tentará resistir. Buscará defeitos, criará narrativas para desmerecê-la, projetará nela seus próprios medos. Mas nada disso será suficiente para anular o impacto que ela já causou. Porque uma mulher que carrega sua sombra integrada se torna inesquecível. Ela pode até sair da vida de um homem, mas nunca sai do inconsciente dele. E esse é o lugar onde ela mais permanece. Porque ali ela não depende de mensagens respondidas, de encontros marcados, de validações sociais. Ali, no território silencioso da psique, ela reina com a força de um símbolo. Um lembrete eterno do que ele poderia se tornar, se tivesse coragem de encarar tudo aquilo que a presença dela desperta. E se porventura ele decidir não se aprofundar, ela não se abalará. Porque ela não precisa que ele a escolha para validar seu valor. Ela já se escolheu. E nisso reside sua liberdade. Ele pode ir, e ela continuará sendo. Ele pode ficar, e terá que aprender a não apenas desejá-la, mas a honrá-la. Porque a sombra dela é portal. Mas só atravessa quem estiver pronto para queimar as ilusões. Há um ponto em que ela deixa de ser apenas uma mulher e se torna um espelho do destino não vivido dele. Porque ela não representa o amor fácil, nem a afeição confortável, ela representa a travessia. A chance de romper com os ciclos infantis do masculino que quer ser amado sem ser desafiado, adorado sem ser responsável, desejado sem se despir do ego. Ele pode até continuar repetindo as histórias de controle, de conquista, de dominação emocional. Mas nenhuma dessas narrativas sustentará sentido depois de tê-la conhecido. Porque ela despertou algo que dormia. A consciência de que o verdadeiro encontro exige renúncia. E essa renúncia não é dela, é dele. Renunciar à versão que ele projetou como identidade. Renunciar à ideia de que amor é território de conforto. Renunciar à ilusão de que pode possuir o que só pode ser honrado. Ela não luta para ser compreendida. Ela apenas é. E nesse ser, ela revela os abismos e as montanhas da psique humana. Seu silêncio fala línguas que só os atentos escutam. Sua ausência ensina mais do que 1000 discursos. Sua firmeza não é dureza, é clareza. Porque quem conhece o próprio valor não grita, não insiste, não súplica. E esse tipo de energia não é facilmente encontrado. Ela é rara porque exigiu um processo árduo, enfrentar seus traumas, suas inseguranças, suas dependências afetivas. Ela já sangrou onde hoje floresce. E por isso, não há o que aprenda. Ela ama, sim. Mas o amor dela não é contrato, é escolha diária. E se ele não estiver pronto para escolher com a mesma intensidade, ela seguirá. Não por orgulho, mas por fidelidade a si mesma. Ela aprendeu, ao longo da dor, que amar alguém nunca mais poderia custar seu centro. Ele, por sua vez, oscila. Parte dele quer mergulhar, outra parte quer manter o controle. Porque amar uma mulher assim é, antes de tudo, perder o controle. E isso o assusta. Ele aprendeu que controlar era sobreviver. Mas ela não quer sobreviver, ela quer verdade. E a verdade é crua. É nua. É selvagem. Exige que ele se desfaça de tudo que o mundo aplaudiu, para se tornar o homem que ela vê por trás das defesas. Não é sobre agradar. Não é sobre corresponder a expectativas. É sobre presença radical. Sobre coragem de ser vulnerável, sem máscaras. E isso exige mais do que palavras bonitas. Exige ação. Coerência.
Maturidade emocional. A masculinidade ferida não consegue sustentá-la. Apenas a masculinidade curada pode contê-la, não em gaiolas, mas em liberdade compartilhada. E mesmo que ele falhe em tentar alcançá-la, ela não se diminuirá. Porque ela não vive para ser entendida, vive para ser autêntica. E essa autenticidade é um farol para os que ainda dormem. Ela não precisa provar sua luz a quem ainda teme sair da sombra. Ainda assim, ela o vê. Não com os olhos que julgam, mas com a visão de quem já esteve lá. Ela reconhece a dor por trás da arrogância, a insegurança escondida sob a sedução, o menino perdido no corpo do homem. Mas ela não se responsabiliza por resgatá-lo. Porque a mulher que abraçou sua sombra entende, cada um precisa caminhar com as próprias pernas rumo à própria cura. Se ele vier, que venha inteiro. Se não puder, que não a arraste ao seu meio caminho. Ela não se inclina diante da promessa de um talvez. Não negocia seu valor por momentos de atenção fragmentada. Já esteve nesse lugar antes, onde amor era sinônimo de espera, e atenção era uma moeda cara, paga com a própria dignidade. Hoje, não mais. Hoje, ela sabe, a mulher que integrou sua sombra não implora, não mendiga, não insiste. Ela reconhece que a escassez de um homem emocionalmente ausente não é provocação, é ausência. E ausência, para ela, agora é critério de corte, não de insistência. Há uma estranha inversão na psique masculina diante dela. Aquilo que o fazia se sentir grande perante outras mulheres, seu charme, sua presença, seu controle emocional, simplesmente não funciona. Porque ela não responde ao jogo. Ela desinstala o tabuleiro inteiro. E o que resta a ele, então? Resta olhar para si. Encarar-se sem os espelhos agradáveis que sempre teve à disposição. Com ela, não há reforço das mentiras que ele mesmo quis acreditar. Há um confronto silencioso e implacável com o que está mal resolvido em sua alma. É isso que o desconcerta. Ela não precisa diminuí-lo para se sentir forte. Ao contrário, ela quer vê-lo grande, inteiro, desperto. Mas não vai carregar esse peso por ele. Sua força não é a da sobrecarga, mas a da fronteira. E fronteiras, para o ego que quer invadir e dominar, soam como rejeição. Ele se confunde. Acha que ela é fria, que é orgulhosa, que está se protegendo demais. Mas não entende que ela não está se defendendo dele, está se preservando de si mesma. Da antiga versão que aceitava menos do que merecia. Daquela que se doava inteira por migalhas de afeto. Essa mulher morreu. Em seu lugar, nasceu outra. Uma que escolhe quem a escolhe com presença. E é nesse ponto que ele precisa decidir, continuar com as metades que o confortam ou se arriscar a mergulhar inteiro na intensidade dela. Porque não haverá meio termo. Ela não saberia amar com moderação, mas também não se entregará ao amor que chega pela metade. Não mais. O tempo da espera passou. Agora é o tempo da reciprocidade, ou da partida. Ela não é difícil. É profunda. E profundidade assusta os que só aprenderam a nadar na superfície. Os que querem o corpo, mas não suportam a alma. Os que desejam a presença, mas tremem diante da entrega. Mas ela não se adaptará à falta de coragem. Porque ela sabe o que carrega. E o que carrega é precioso demais para ser gasto com quem não sabe segurar. Se ele vier, será bem-vindo. Mas precisará estar disposto a crescer, a romper com os próprios padrões, a descer aos seus infernos pessoais. Porque ela não vai subir aos céus ilusórios para manter um relacionamento que vive de aparências. Ela quer raiz. Quer carne e espírito. Quer verdade. E a verdade, às vezes, dói. Mas também cura. E no fundo, ele sabe, esse tipo de mulher não aparece por acaso. Ela é um portal que se abre quando o homem está pronto para encontrar sua própria inteireza. Mas se ele não estiver pronto, o portal se fecha. Não com rancor, mas com respeito. E ela segue. Não amarga, não vingativa, mas inteira. Sempre inteira. Porque aprendeu que sua paz não está em ser amada, mas em não se abandonar nunca mais. No silêncio que se forma depois da partida dela, algo começa a se mover dentro dele. Um desconforto estranho, como se uma parte que sempre esteve adormecida começasse a despertar.
Não é saudade comum. É ausência que escâncara o vazio interior. Ele tenta se distrair, buscar em outras presenças aquilo que perdeu, mas nenhuma outra carrega a mesma densidade. Nenhuma reflete com tanta precisão o que nele ainda está por ser curado. Porque ela não era só uma mulher, era um espelho. E agora, sem esse reflexo intenso, ele se vê forçado a olhar para dentro. Descobre que o que mais o atraía nela era, na verdade, a lembrança inconsciente de tudo que ele poderia ser. E tudo que ainda não teve coragem de se tornar. É assim que funciona a verdadeira conexão, não como apego, mas como despertar. Ela o chamou à consciência. E isso é um chamado que não se desfaz com o tempo. Ele pode negá-lo, racionalizá-lo, tentar enterrá-lo com distrações. Mas em algum lugar da psique, o eco permanece. Você precisa ir mais fundo. Ela foi embora, sim, mas deixou nele um mapa. Um rastro simbólico que aponta para um lugar interno que ele ainda não visitou. E o nome desse lugar é responsabilidade emocional. Não responsabilidade no sentido mecânico de fazer o certo, mas de ser inteiro. De sustentar presença, verdade, maturidade. De não fugir quando a profundidade exige mergulho. O que ele mais temia nela era, na verdade, sua própria sombra. A fragilidade que ela fazia vir à tona. A insegurança que ela tocava. O medo de não ser suficiente que emergia sempre que ela não o colocava no centro do mundo. E agora ele entende. O desejo que sentia por ela não era apenas físico ou emocional, era existencial. Desejava o que ela encarnava, liberdade com raízes, amor sem dependência, presença sem submissão. Esse tipo de mulher não se conquista. Se reconhece. E só quem já caminhou por dentro de si, com coragem, consegue reconhecê-la sem tentar moldá-la. Ela não veio para caber em expectativas, mas para lembrá-lo de que ele também pode ser inteiro. Mas só se tiver coragem de matar as partes em si que ainda vivem do aplauso externo, da sedução fácil, do medo do abandono. Ela é o arquétipo da mulher que já morreu 1000 vezes por amor, e renasceu. Que já teve o coração estilhaçado e agora o carrega como um templo, não como um campo de batalha. E ele, ao se deparar com essa força, precisa decidir se será o homem que só deseja, ou o que sustenta. Porque amar uma mulher que conheceu a própria escuridão é um privilégio, e um desafio. Ela não exigirá promessas vazias, mas presença real. Não buscará controle, mas liberdade compartilhada. Não aceitará metades, porque aprendeu a viver inteira. No fim, ele começa a entender. O que o assustava nela era a ausência de disfarces. Ela era crua. Era verdadeira. E isso o colocava no diante de si mesmo. Mas essa nudez era a única forma de se tornar real. Agora ele tem a chance de seguir o rastro que ela deixou e mergulhar. De finalmente crescer. De se tornar não o homem que a conquista, mas o que a honra. Porque, se conseguir sustentar esse nível de consciência, talvez, um dia, ele a reencontre. E, dessa vez, não como um menino encantado por um mistério, mas como um homem pronto para atravessá-lo com ela. E se um dia ele voltar, não como quem retorna para retomar, mas como quem renasce para oferecer, ela vai sentir. Porque uma mulher que integrou sua sombra não se impressiona com palavras, mas reconhece transformações silenciosas. Ela perceberá nos olhos dele se houve travessia, se houve morte e ressurreição internas. Se ele enfrentou seus fantasmas ou apenas tentou domesticá-los para tê-la de volta. E se for real, ela não terá pressa. Porque não se trata de reatar, trata-se de reconhecer. Duas almas que se encontram em versões novas, sem o peso das antigas feridas, sem os vícios emocionais de antes. Ela não o receberá como quem preenche uma ausência, mas como quem celebra uma presença. Porque o amor, para ela, nunca foi carência. Foi sempre expansão. E ela só se expande com quem também se expandiu. Mas se ele voltar ainda quebrado, ainda pedindo para que ela o salve, ela sorrirá, com a compaixão de quem já esteve naquele lugar, e seguirá. Porque ela não confunde empatia com anulação. Pode ver o homem por trás da dor, mas não se perderá tentando curá-lo. Ela não é remédio. É caminho. E caminhos só são percorridos por quem decide andar. No fundo, ela sabe, o homem que a deseja, mas teme sua profundidade,
está preso em suas próprias amarras. E ela não desce mais para desenlaçá-las. Ela já fez isso tantas vezes que aprendeu, enfim, que só há um tipo de amor que realmente floresce, aquele entre duas almas que já se encontraram consigo mesmas antes de tentar se encontrar no outro. Ela sente falta às vezes? Talvez. Mas não se abandona mais por isso. Porque aprendeu que saudade não é motivo suficiente para regressar a lugares onde sua luz era mal interpretada como ameaça, onde sua profundidade era vista como exagero, onde sua inteireza provocava insegurança. Agora, ela valoriza o raro, quem a enxerga sem medo, quem não tenta apagar seu brilho para se sentir mais seguro, quem sustenta sua intensidade como quem honra um templo, e não como quem tenta redesenhar seus contornos. Ele pode tê-la perdido, e talvez nunca mais a encontre. Porque esse tipo de mulher não orbita ao redor de quem não sabe o que carrega. Ela pode ser lembrança, sim, mas uma lembrança que se transforma em lição, em direção, em símbolo. Porque, uma vez tocado por essa força, nenhum homem sai o mesmo. Ou ele cresce, ou passará a vida fugindo da profundidade, buscando cópias diluídas que mantenham confortável. E é nessa ausência que ela mais ensina. Ele lembrará dela quando se deparar com conversas rasas que não o nutrem. Quando olhar para os olhos de alguém e não ver o espelho da alma. Quando tocar um corpo e não sentir a vibração de um universo inteiro. Porque ela não foi apenas um amor. Foi um ponto de inflexão. Um espelho do que ele poderia se tornar. E o lembrete constante de que não há como desejar luz sem encarar a própria escuridão. Ela, por sua vez, seguirá, com passos firmes, com olhos que já viram muito e agora escolhem com sabedoria, com a leveza de quem já carregou o mundo e hoje carrega apenas o essencial, sua essência intacta. Não é amargura o que ela sente, é maturidade. Não é distância, é discernimento. E acima de tudo, não é orgulho, é autocuidado. Porque a mulher que se reconhece como inteira, não teme a solidão. Ela teme, isso sim, com o tempo, ela se tornou algo que muitos homens desejam, mas poucos conseguem sustentar. Não por arrogância ou por imposições, mas porque ela se recusa a aceitar menos do que merece. Ela não exige perfeição, mas exige verdade. E essa exigência, silenciosa e firme, elimina os que ainda usam máscaras para sobreviver. Ela compreendeu que amor não é salvação, é encontro. E encontros verdadeiros só acontecem entre quem já atravessou seus próprios desertos. Não quer mais ser sol que aquece quem está congelado por dentro. Ela quer fogo que dança com fogo, não um jogo de queima e fuga, mas uma combustão consciente onde ambos brilham sem se apagar. E o mais paradoxal, quanto mais ela se torna fiel a si mesma, mais magnetismo emana. Ela não busca, não corre, não tenta convencer ninguém de nada. E é justamente isso que a torna tão desejada. Porque a energia de quem não precisa convencer, atrai. A independência emocional dela é um lembrete vivo do que é possível quando se vive com integridade interna. E para muitos homens, essa força é erótica, espiritual e inatingível, tudo ao mesmo tempo. Mas ela não se interessa mais por quem a deseja apenas pela intensidade. Ela quer profundidade. Quer presença que não treme diante do real. Quer amor que não desaba na primeira desconexão. E para isso, ela sabe, é preciso alguém que tenha feito o mesmo pacto interno de não se abandonar mais. Alguém que não venha pedir para ser amado, mas que venha amar em reciprocidade, em maturidade, em liberdade. Se antes ela se doava na tentativa de ser escolhida, agora ela escolhe. E escolhe com critérios que não são exigências externas, são compromissos internos. Porque tudo o que ela passou a ensinou a cuidar de si como se fosse território sagrado. E nesse território, só entra quem vem por inteiro, sem pressa, sem promessas vazias, sem jogos emocionais. Ele talvez a veja de longe agora. Em silêncio. Talvez observe como ela floresceu, mesmo sem ele. Talvez perceba que o tempo não a deixou amarga, mas ainda mais radiante. E isso, por dentro, pode doer. Porque há dores que não vêm do que foi feito, mas do que não foi sustentado. Do que poderia ter sido e não foi. Do amor que bateu a porta, mas encontrou um homem ainda trancado por dentro. E a verdade é que ela o amou.
Não de forma dependente, mas inteira. E por isso partiu. Porque sabia que permanecer onde não havia espaço para sua inteireza era repetir a dor ancestral de todas as mulheres que foram forçadas a se encolher para caber. Ela não cabe mais. Cresceu demais. E essa expansão agora é filtro. Tudo que chega precisa vir em frequência compatível, ou não permanece. A sombra dela, aquela parte que antes era temida e mal compreendida, agora é sua luz. Porque não há mais medo. Ela a integrou, a acolheu, a transmutou. E quem olha para ela com olhos limpos vê a beleza nas cicatrizes que não se escondem, a força na voz que não treme, há amor em quem não precisa mendigar atenção. E assim, ela caminha. Não porque não sente, mas porque agora sente tudo, e mesmo assim, escolhe a si mesma. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Ela se tornou a mulher que muitos sonham encontrar, e poucos conseguem acompanhar. E por isso, não espera. Ela vive. E o homem que entender isso, de verdade, saberá que para estar com ela, precisa primeiro estar inteiro consigo. Só então o reencontro será possível. Não como retorno ao passado, mas como renascimento compartilhado. A mulher que conhece seu valor não corre atrás. Ela escolhe quem tem que correr atrás.